Ei, Mariana. Oi, pessoal, todo mundo. Bom Oi, dia. oi, bom dia. Eh, então, vou começar primeiro agradecendo, assim, a presença, porque só rapidamente, porque eu fico eu estou sentindo, assim, que eu tenho feito cada vez mais o que eu quero fazer da vida, trabalhar com o que eu quero, e aí, só dá para fazer isso se tiver gente também para ouvir, né, o que eu quero fazer. Então, fico feliz de poder estar abrindo esse espaço aqui, encorajada por outras pessoas também, né, que estão aqui, e todos vocês. Então, o que é que eu pensei? A gente já teve um encontro de finanças com brilho, que teve gente que não viu, teve gente que viu, mas então eu vou contar só rapidamente qual é o meu plano, que é para quem estava no primeiro, eu estou lendo aquele livro Os Segredos da Mente Milionária, pela 8ª vez, e diz que para ser milionário tem que ler 10. Então eu falei: "Ah, então eu vou ler em conjunto, porque aí fica mais divertido", né, você vai entrando em camadas cada vez mais profundas e vai ficando mais sutil essa percepção, né, mais afinada, e hoje eu leio o livro completamente diferente que quando eu li a primeira vez. Então, eu estou na 8ª leitura. Da última vez no Encontro Finanças vocês me ajudaram, eu fiz um resuminho do começo, eu parei faltando umas 50 páginas, aí eu fiz umas anotações das primeiras páginas, que é o que eu vou ler hoje, porque eu disse a vocês que eu estou sem o livro aqui, mas eu vou continuar, um pouco a leitura, não é a leitura, é a minha interpretação do que é que eu venho lendo. E em certo momento a gente pega o livro mesmo, vai lendo, e o que é que eu estou entendendo do livro, vocês agora é o seguinte, o que é que eu pensei, também é um espaço que está sendo construído, então se vocês forem tendo ideias, Mari podia fazer não sei o quê, podia, né, trazer outras coisas, eu já pensei em trazer o Thiago, meu marido, para falar de finanças, aí botei finanças com brilho, convida Thiago Facuri, porque ele entende de investimentos, então ele pode também dar dicas, assim, porque o livro não trata exatamente do que é que a gente vai fazer com o dinheiro. Quem viu da primeira vez, né, ele trata de uma questão, mais de como que a gente funciona em relação ao dinheiro, que é isso que me toca mais, que eu me empolgo mais, por isso é que eu estou falando dessa parte aqui. Mas aí especificamente da como que faz, aí eu podia chamar, assim, pessoas, ou se vocês também souberem de outros livros, ou dicas de coisas, então é um espaço que eu estou pensando da gente construir, assim, coletivamente, com as demandas e o que a gente for sentindo que for melhor, né. Entendendo que não tem nenhum milionário aqui, né, que a gente pudesse seguir tudo à risca, então a gente vai, de fato, desbravar novos caminhos, né, a gente não vai fazer tudo o que a gente sempre fez, a gente vai trilhar novos caminhos juntos, porque para chegar nesse objetivo que é ser milionário, meu objetivo agora é para poder, eu até coloquei, né, doar mais, fazer o que eu sinto de a questão do dinheiro, de trazer uma liberdade, assim, de você não ficar, tipo, uma mente te reprimindo, assim, não posso por conta, né, do avançar que precisa do dinheiro, né, o dinheiro é uma energia que move mesmo, né, uma ação, assim, nos paralisa, né, quando a gente sente que não tem isso. Então a ideia é um pouco essa, aí, vocês podem, como eu falei até na primeira vez, podem perguntar a hora que vocês quiserem, abrir o microfone, lembrou de alguma coisa. Se vocês já tiverem de cara alguma questão, eu até perguntei isso na primeira vez, alguma pergunta já, tipo: "Mari, você vai falar disso? Eu queria saber disso", eu vou tentar ver se eu consigo responder. Se não, eu vou seguindo na programação e a gente caminha juntos aqui. Tá certo? Para hoje eu organizei um pouco mais, porque da outra vez eu acho que comecei a falar e daqui a pouco parou, né, parei de falar. Então eu tenho um objetivo que é ler, eh, 3 pontos que o autor fala que influenciam na nossa forma de ganhar dinheiro, que uma eu falei no primeiro encontro, que tinha a ver um ponto que tem a ver com a programação verbal que ele chama, que é, o que eu falei, né,
pensamentos, que geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados, né. Então se a gente tem um jeito de pensar hoje, que a gente sente hoje, a gente age naquela forma e a gente tem um resultado daquela determinada forma. O que a gente precisa é fazer uma como se fosse uma reprogramação mental, para a gente começar a pensar diferente, consequentemente vai trazer outros sentimentos, outras ações e outros resultados, né. Então isso eu acho que ficou claro, não sei se ficou claro para vocês, mas para mim vai ficando cada vez mais claro que a gente precisa reprogramar o jeito que a gente pensa. Porque se a gente continua pensando do jeito que a gente continua pensando, a gente continua da mesma forma que a gente vem vivendo até agora, né. E aí, eu até falei isso com vocês no primeiro encontro, que a gente tem uma forma de viver que é mais ou menos estável a vida inteira, né, que aí ele fala do termostato financeiro, nem é nesse livro, mas a gente tem uma forma, a gente sobe e desce, mas a gente tem mais ou menos uma média como é que a gente vive com o dinheiro durante a vida. Então quando a gente quer fazer mudanças, a gente precisa se desfazer das antigas programações, refazendo outros canais aqui, sinápticos, e aí a gente vai ter novos resultados, né. Então já agradecendo também os feedbacks, né, do primeiro encontro, que uma galera já ficou sentindo, assim, umas sementinhas plantadas, né, diferentes. E eh, então o primeiro ponto é esse da reprogramação mental, da programação verbal, né. O segundo ponto que nos faz ganhar dinheiro do jeito que a gente ganha hoje, ele cita que são os exemplos que a gente tem na vida. E os principais exemplos que nós temos na vida são nossos pais. Como o nosso pai lida com dinheiro, como a nossa mãe lida com dinheiro. Quer falar, Índio? Não, pode falar. Quando quiserem falar, pode levantar a mão, pode ter um negócio aqui, um negócio para levantar a mão oficial, pode fazer assim também, ou pode abrir o microfone, tanto faz. Ele fala que principalmente são os nossos pais. E aí ele fala, tem uma outra declaração. Vocês lembram o que é declaração? Que são as coisas que a gente precisa ficar declarando para a gente mudar a nossa forma de lidar com as finanças, né. O do primeiro dia, a grande declaração foi que o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Lembram? Para quem não estava, não tem problema, aqui não tem uma sequência, tá, mas é só porque, como eu já falei, eu só vou citando e a gente vai aprofundar isso depois. Então, como a questão das finanças tem a ver com o nosso mundo interior, que cria o nosso mundo exterior, a nova declaração nesse ponto 2, que tem a ver com os exemplos, é: "As coisas que eu ouvia", a declaração é um pouco grande, "que eu ouvia sobre dinheiro, não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar, que contribuam", né, ele coloca, "para a minha felicidade e o sucesso". Mas em que sentido que eu vejo isso então, né? Que a gente ouviu uma forma de lidar com dinheiro, né, com os que a gente vai falar aqui dos exemplos. Então essa primeira declaração é: "Eu tenho isso, carrego isso, mas isso não significa que é a verdade, que são, coisas necessariamente verdadeiras", certo? E aí, por exemplo, para a gente perceber, a gente vai precisar fazer uma conexão de como que os nossos pais lidavam com o dinheiro. Cada uma aqui, como eu falei, né, também cada um vai se relacionar com o dinheiro aqui de uma forma muito particular, né. O meu jeito de funcionar é diferente de cada um de vocês, porque eu tinha os exemplos dos meus pais, mas aí vocês vão lembrar como que eles lidavam com o dinheiro, e a forma como isso era feito não significa que era a verdade. Aí eu vou dar os meus exemplos, né, só para poder aqui ir clareando que é um exercício, ele coloca isso até como um exercício. Por exemplo, eu tinha a mania, digamos assim, eu ganhava, eu gastava, eu ganhava, eu gastava.
E aí eu fui perceber, depois estudando esse livro e outras coisas, que isso é um padrão um pouco que o meu pai tem. Ele ganha e gasta, e ele diz que quanto mais ele gasta, mais ele ganha, e eu achava também isso, quanto mais eu gastava, mais eu ganhava, e aí era isso que acontecia na minha vida. Que aconteceu com essa minha percepção, né? Aí eu tipo: "Meu Deus, né, meu pai tá milionário", não é isso, não é que meu pai não é milionário, não estou julgando ele, que a ideia não é julgar, é só observar. Mas aí isso trazia o quê? Um pertencimento, assim, né, eu ficava feliz: "Ah, sou igual a papai", né, digamos assim. E meu pai: "Ah, essa daí vai ser beleza na vida, vai ficar bem na vida, porque ela pensa igual a mim". E gera uns sentimentos, assim, né, de: "Poxa, é, que legal pai", né, e a gente fica ali naquela identificação. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, mas que nos leva a uma forma de lidar com o dinheiro. Então eu fazia um pouco isso. Eu ganhava, eu gastava, eu ganhava, eu gastava, eu ganhava, eu gastava, e até a hora que eu disse: "Gente, alguma coisa precisa, né, equalizar nisso aí, se eu quero juntar, se eu quero ter paz financeira, que é uma reserva grande", então não podia ganhar e gastar, né, tinha que fazer uma outra jogada aí. Então eu fui repensando, né, e aí vai rolar, gente, um é como se fosse tipo um corte, assim. Quando a gente diz assim: as coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras, e a gente opta por novas escolhas que fazem sentido para a gente, é como se fosse a gente se começar a seguir com outras formas de raciocinar mesmo o dinheiro. E isso gera um corte, porque um pouco assusta, muda o seu jeito, você já não é mais aquela filhinha do papai que ficava: "Ah, você ganha e gasta?". Não, agora Mariana não só ganha e gasta, ela agora guarda, ela agora investe, ela agora está diferente, fala até de finanças. O que eu mais tenho escutado é assim: "Ah, agora a psicóloga fala de finanças?". Tipo assim, mudou de área? É, né, ou então terapeuta Ayurveda mudou de área, eu falei: "Gente, dinheiro, né, todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem que administrar o dinheiro, né, tem que fazer o resto da vida", foi isso que a gente falou no primeiro encontro também. Então, assim, estamos mudando de assunto, né. E e isso também, quando de eu estar aqui falando, que eu tenho aquela declaração: "O meu mundo interior cria o meu mundo exterior", eu estar aqui também conecta com o meu mundo interior. E algumas pessoas que estão aqui sabem, têm me acompanhado, que é assim mesmo. A Índia me ajudou assim: "Você é só uma coisa? Você é só psicóloga? Você só gosta de Ayurveda?". Não, né. Eu gosto de várias coisas, eu gosto de falar de várias coisas, eu gosto principalmente de falar, né, qualquer assunto. Então, assim, isso me fala comigo, essa forma. E isso eu preciso ampliar, crescer, né. Preciso crescer isso dentro de mim para eu fortalecer isso para as coisas. Olha a abundância desse encontro, né, olha. Estamos aqui numa terça-feira, todo mundo reunido, muita gente não está aqui, vai depois ouvir a gravação porque quer ouvir. Isso ressoa no universo, assim, a forma como a gente vai cada vez mais fazendo o que a gente sente que é só nosso. E aí há esse corte com os exemplos dos pais, porque é um outro caminho. Eu não, deixa eu ver aqui o exemplo, se eu tiver aqui algum da minha mãe, por exemplo. A parte da minha mãe que ficava em casa, aí não trabalhava fora, e eu muito tempo achei uma coisa horrível, não gostava, né, achava assim: "Mãe, você vai ficar em casa, né, dona de casa", ficava assim meio. E eu já psicóloga, fora de casa, trabalhando, porque foi outro padrão me passado. E hoje, tipo, gente, esse lado que eu também faço as pazes, que eu amo também, né, cuidar da casa, trocar a roupa das camas, arrumar, cozinhar não gosto muito não, mas outras coisas eu gosto. Então, assim, como eu equalizar isso tudo, né, na minha forma de ganhar dinheiro, porque eu vou ter que cuidar da casa, ganhar dinheiro, né, ir para fora e para dentro, né, então esse balanço, eu tô cada vez mais topando essa forma de, estar relacionada comigo, certo? Então eu opto por outras formas de pensar, que vão trazer mais felicidade, que me trazem de fato mais realização, assim. Não acordar: "O que é que eu acordei hoje para quê?". Aí botei minha oleação,
mandei, conversei com o meu cineasta aqui, Matheus Rocha, ele viu meu ângulo aqui, e aí pronto, 8 horas inaugurou, entendeu? Parecendo que eu vou estrelar. Tipo assim, isso me pertence, sabe? Eu falei: "Cadê minha maquiadora?", meu né, aí minha tia sabe que a gente já desde pequena fazia danças em casa, não sei o quê, e isso se perde, né. E aí como que a gente pode levar essa coisa também tão genuína nossa para a vida, né, para o mundo do trabalho. Enfim, então tem esse ponto. Hã, o terceiro ponto, então, programação verbal, exemplos de pais, então vocês vão situar os exemplos que os pais tinham, como que vocês usam, como que vocês fazem igual ou diferente deles, às vezes a gente faz totalmente diferente, tipo, rejeitando ou e o que que vocês querem de fato fazer, né. E o terceiro tem a ver com episódios específicos. O que é que isso é? Às vezes aconteceu alguma coisa relacionada com dinheiro e que, nos marcou, e aí a gente vai repetindo isso com deixa eu dar uma "Ei tia, bom dia", minha tia Ana chegando agora, botei o mute no por exemplo, olha a minha crença que eu tinha um episódio específico. A minha mãe foi morar em Portugal, quando eu tinha 10 anos, eu passei a morar com meu pai e minha madrasta. O que é que eu associei na minha mente? Minha mãe foi, meu pai, que tinha dinheiro, tinha poder, ele mandou naquela situação. Tipo, minha mãe ficou submissa o recado para mim, tá, ficou submissa, e e aí se submeteu porque ela não tinha dinheiro. Aí, dinheiro é poder, dinheiro nã transforma, ou se eu não tiver dinheiro, eu vou ficar submissa. E aí, gente, que vem aquele ponto que a gente conversou na semana passada, que é a conversa com os casais, né, do dinheiro e tal. Porque eu comecei a entender que não era porque agora eu exonerei do trabalho, eu ainda estou aqui às voltas com empreendedorismo e tal, e que eu não estava recebendo dinheiro, que eu tinha que me submeter à questão das contas daqui de casa por conta disso, porque o Thiago estava ganhando. E eu: "Espera aí". Aí você vai dando um nó no juízo, assim, de entender que você ainda tem essa força. Eu estou dizendo que aquele episódio específico pode paralisar a gente de alguma forma de compreender, ou a gente ficar repetindo algum padrão. Ele dá um exemplo, assim, que não é o meu, mas ele dá um exemplo que um pai morreu de infarto por conta de dinheiro que ele ficava batendo na mesa. Essas ações ficam baixando, aí a pessoa associava que as ações baixam e isso é ruim, e aí até morre. E aí ele não conseguia nunca nem investir em ações, porque ele associava ações com morte, por exemplo. Então algo que pode bloquear a gente fazer alguma ação importante em relação ao dinheiro, às finanças, mas que bloqueiam a gente por conta de algum episódio específico. Então era bom vocês pensarem, né, também algum episódio que marcou. Mas aí tem uma coisa também, se a gente não pensar ou vai pensando, que é uma outra declaração que ajuda a limpar isso, que é a declaração é: "Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico", né, uma declaração assim. Mas eu estou falando assim, por isso é que eu falei, ler esse livro a primeira vez é meio raso. Mas se a gente entende que de fato eu me liberto das experiências passadas, gente, é tipo você dizer que você não quer repetir aquilo, é forte demais. Você vai viver uma outra forma e você vai ficar curiosa com outras formas, você vai querer saber de outras formas. Eu comecei a querer saber finanças, como é que investe, o que é isso? Reserva, paz financeira, investimentos. Então, assim, que assunto, né, que não era nem para mulher. Há uns tempos atrás esse assunto nem era assunto de mulher. Então, de fato, você vai se encorajando aí por outros caminhos. Eh, então, o
é que diz assim, né, o sucesso do nosso negócio depende do modelo que a gente tem do dinheiro. Então, o modelo de dinheiro se faz com esses 3 passos aqui, o que é que nos influenciam, e como que a gente pode fazer eles diferentes, certo? Então, eu vou avançando aqui mais um pouquinho. Aí as nossas crenças, a forma como a gente pensa o dinheiro, podem ter vindo de uma maneira genética, né, tem explicações assim, ou espirituais, mas ele acredita que a maioria das nossas crenças em relação ao dinheiro são passadas de outras pessoas, em vida, né. Tem essa coisa que pode ser de outra vida, outro tem mesmo, porque não acredita, mas tem meio ou genético, mas que tem a ver com essas influências. Então ele fala que o grande exercício é que ele fala que é simples assim, mas não é simples assim, basta renunciar de forma consciente a qualquer conceito que não ajude a conquistar a riqueza e substituí-lo, por outros que façam isso. Tipo assim, algum conceito que a gente paralisou, que a gente acredita que não está funcionando, a gente criar outro conceito. Gente, vocês têm dúvidas ou querem perguntar? Tá chato, tá legal? Como vocês vão me ajudando aí. Aí ele fala um negócio mega radical, gente, que eu achei assim, ó, não acreditar em nenhum pensamento nosso, né, meu, em relação a isso. "Ah, eu tô pensando se não sei o que lá, não, é tipo, de cara, a gente não vai acreditar num pensamento que a gente já tenha. Vocês lembram daquela fórmula: pensamento gera sentimento, gera ação e gera resultado. Então a gente tem algum pensamento brilhante que não tá funcionando, gente. Esse pensamento a gente deve fazer um entendimento e não acreditar nele. Aquela coisa, né, a gente vai virar observador da gente mesmo. Estudar finanças é estudar tudo, né, estudar estuda alimentação, estuda observação mental, que é o Ah, seguinte. Oi, Gabi. não, é que eu estava pensando aqui, você falou assim, ó, renunciar de forma consciente conceitos que não ajudam na riqueza, né? Mas eu estou tentando conectar com esse último que você falou, porque assim, às vezes a gente tem conceitos que a gente acha que ajudam na riqueza, mas que não ajudam. Quer dizer, às vezes você está num caminho achando que aquilo vai levar à riqueza, mas não leva, porque ele vem desses conceitos errados. Então, assim, até antes de renunciar, a gente tem que entender o conceito, né? Porque estão me explicando? Tem que entender o conceito, porque às vezes é um conceito que a gente acredita de verdade, né? Que tá, tipo eu sempre acreditei que para ficar rica tem que se matar de trabalhar, matar. Sábado, domingo, qualquer hora, entendeu? E eu Aham. fiz isso nos últimos anos e não fiquei rica, sabe? Só que esse conceito está muito arraigado, né? Está muito arraigado, ele não me ajuda, né? Então, assim, para eu renunciar a esse conceito, acho que tem que ir lá naquele primeiro, né, ponto que você falou de reprogramação mental, né? E de sentir, né? Não é só ficar repetindo e tentar conectar aqui com essa parte daqui, né? Uma reprogramar para você internalizar, né? Olha só o nó que deu no meu juízo. Angel ficou balançando a cabeça, você quer comentar alguma coisa, Angel? Que eu estava no começo, não estava entendendo, depois eu achei que eu entendi. Aí olha só o que é que o livro fala também, viu, Gabi? Tem uma hora lá que ele fala, que a gente precisa trabalhar 16 horas por dia, não sei o que lá, que vai renunciar a tudo, família, não sei o quê. Aí eu fechei o livro, né, com raiva, que homem idiota, não sei o quê, tipo, claro que não, né, porque a gente tem outras coisas. Aí eu tô na insistência, porque não posso ficar nos mesmos padrões, e aí eu tô assim, né, na insistência. Aí o que é que eu relativizei em relação a ele e a esse ponto, que eu daqui a pouco eu te falo. De fato, isso aí não é uma crença verdadeira, né, Gabi, que a gente precisa se matar de trabalhar para ter dinheiro, porque se fosse assim, você se matava, Heloísa, você se matava de trabalhar e estava rica, acabou. Não é esse o ponto. E, ao mesmo tempo, ele fala que é importante trabalhar. Hoje, com a minha leitura desse trabalhar sem parar,
Gente, aí eu vou, é a minha viagem espiritual, né? Vocês estão aqui também ouvindo isso aqui que está rolando comigo. Quando a gente se coloca, que eu vou dizer, quase a serviço da gente neste mundo, de fato a gente não tem esse tempo. E aí a gente não tem, por exemplo, sábado e domingo, que foi instituído, que a gente trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, bota as pernas pro ar, porque é assim que a gente organizou. Exemplo, eu estava ontem bem tranquila e calma, tive uma reunião com vocês, né, Ângela e Gabi, blá, blá, blá. Ah, então amanhã, vamos amanhã fazer o negócio? Vou fazer amanhã o negócio. É hoje que eu vou fazer, Finanças com Brilho. E agora, e agora, e agora? Porque eu sinto que quando você entra num fluxo, assim, que você vai ter que fazer, hoje, sem programação, ontem arruma tudo, manda link, divulga, fala com quem quiser, e você entra num fluxo. Aí você não tem família, não tem coisa. Não, porque eu, tipo assim, eu preciso que você segure o Lucas, porque eu preciso estar aqui. E aí eu preciso trabalhar. Mas que trabalho é esse, sabe, Gabi, que tem a ver, que a gente renuncia de forma consciente? Porque não é uma coisa assim que eu pensei, eu programei, eu sabia que era assim. A gente se abre para renunciar padrões que a gente não tem ideia de como que vai ser, entendeu? Eu não sei se eu estou me deixando clara, Gabi. E então você chega e você organiza e a coisa se faz, porque você precisa trabalhar nesse caminho que é o trabalho que eu estou falando, que é esse servir, esse engrandecimento interno. Quem lembra da primeira declaração? Meu mundo interior cria meu mundo exterior. Eu preciso cuidar do meu mundo interior e eu preciso cuidar dos meus valores, eu preciso cuidar de mim e cada vez mais eu preciso me respeitar. E aí, hoje foi lindo, eu acordei 5h30, que eu não acordo há anos, 6 horas, olhei, fiz minha Ayurveda, eu fui caminhar no meio de uma neblina, que eu tinha uma reunião com o Matheus Rocha, meu cineasta, 7h30 para ele ver meu ângulo, e 8 horas eu tinha que estar aqui com você, fiz meu chá, dei um abraço de bom dia no meu filho, e até daqui a pouco, galera. Então, assim, não sei se te responde, Gabi, que é tipo, pode perguntar mais, você ficou ainda... Não, eu entendi, acho que tem muito a ver, sim, que é quando você meio que não faz uma dicotomia, sabe? É como um fluxo da vida mesmo, quer dizer, o seu trabalho é uma coisa que está dentro de você e flui, e não tem esse peso, né? Porque o que eu falei de trabalhar vinha com esse peso. Quando eu falo desse conceito, eu acho que é revisar o conceito, entendeu? Uhum. Você pode trabalhar 12 horas, é o que você está falando, na verdade, a resposta que você deu foi revise o conceito. Porque o Uhum. conceito que eu tinha não é igual ao seu, no sentido esse que eu carregava, porque ele vinha com um peso. Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar tantas horas, você não pode trabalhar, e o tem que é terrível, né? Exato. É terrível, não é o tem, é uma coisa que flui de dentro, entendeu? Tudo que vem com obrigação vem com um peso horroroso, mesmo, inclusive, coisas que você até gostaria de fazer. Quando você coloca, não, você tem que, pelo menos para mim é assim que bate, né? Então Uhum. eu vejo que o que você está falando é isso, é esse fluxo, é uma revisão mesmo de conceito. Esse Sim, sim. tem que o terapeuta do Thiago uma vez chamou a gente, né, por alguma coisa e falou que a gente não tinha que nada. Esse tem que é tipo assim, gente, a gente tem que ligar o foda-se. Quem também me conhece aqui, eu já falei desse livro também, que é outro, como diz, outro best-seller de literatura de farmácia. Gente, eu não estou querendo julgar os livros, eles são legais, mas é porque não é um livro assim de literatura, né? Que eu também fui ensinada o que é um bom português. Aqui minha tia Ana é professora de português, ela é tipo maravilhosa. Então, assim, não é uma leitura de um texto assim, mas ele ensina como a gente ligar o foda-se. Que aí a minha médica me insistiu para eu ler esse livro 2 vezes, porque eu estava assim muito neurada e agoniada,
E, tipo assim, para eu continuar fazendo o meu caminho, eu tenho que ligar o foda-se, como diz, foda-se amoroso. Como que liga o foda-se amoroso? Que é assim, eu agora falo de finanças, e ok, alguém vai achar ruim, alguém vai achar esquisito, e eu tenho que dizer, tá bom, foda-se amorosamente. Tipo assim, faz a sua vida e eu vou fazer a minha, porque eu tô muito mais feliz, entendeu? Acordando para falar de finanças aqui com vocês, olha que alegria. Porque essas finanças, para mim, fazem sentido e me atravessam o coração e a alma e tudo mais, porque não é aquelas finanças chatas de como que vai fazer em bolsa, não, talvez um dia eu chegue lá, assim, achar chato, mas enquanto está chato, eu crio alguma estratégia aqui, né? Enfim, então ligar o foda-se também ajuda, viu, Gabi? Porque a gente fica com menos julgamento sobre o nosso próprio caminhar. É mais isso, que a essência do livro é liga o foda-se no sentido de, você está sentindo que está caminhando? Oi, Sil. Oi, Sil. Então, aí a gente faz uma renúncia, Gabi, que você estava perguntando, consciente. Então, aquele conceito me alimenta, me nutre, está me ajudando, você está ajudando, você fica. Se não está ajudando, a gente troca de forma consciente mesmo. Se a gente não sabe ainda como, a gente pega emprestado, que nem essas declarações aqui. Ah, o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho mentoras que falam assim, olha o seu coração e diz o que você tem para dizer. Eu não estou nesse grau ainda, tipo, o que é que o meu coração está dizendo ainda? Não conectei com ele tanto assim. Então, eu pego uma frase e outra que tocou meu coração, eu digo, tá bom, posso pegar emprestada essa daqui? E eu sigo ela, porque é uma, por enquanto, ainda é uma forma. Pode ser que um dia eu vá escrever um livro com as minhas próprias declarações, mas ainda não cheguei. Então, eu pego emprestada, agradeço e sigamos, né? Então, uma outra declaração Aí ele começa a falar, então, assim, isso é como a gente pensava, como que a gente vem pensando, e ele quer nos mostrar assim, gente, eu vou mostrar para vocês como é que os ricos pensam. Vou contar para vocês, do ponto de vista dele, o que é que os ricos pensam. Aí eu, super interessado, quero saber o que os ricos pensam, me conte, me conte. Aí ele fala, volta até, parece tudo redundante, mas não é, tudo detalhe. Observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Então, os ricos pensam isso. Tipo assim, ele diz, contando, né? Então, tem aquele pensamento. Aquele pensamento está te nutrindo, te alimenta? Então, você leva. Se não, não alimenta ele. Então, você, tipo, escolhe não alimentar aquele pensamento. Então, é assim, não é fácil, é uma ginástica, é um treino, vocês estão vendo, né? Finanças também é treino. Tudo isso a gente precisa de trabalhar. Não é assim, tá posto, eu já sei fazer. Como outras coisas, né, que a gente vem conversando aqui também com as meninas, que é confiança, né? Amorosidade. A gente já confia de cara? Não, minha gente. Né? A gente faz o que? O treino da confiança. Minha tia, né? Tô aqui olhando, minha tia tá aqui, Heloísa tá aqui. A gente treina, o outro nos diz, vai lá, confia, e a gente vem, e a gente topa, e a gente aposta. Depois a gente vai de novo. Será? Ai, aquela índia me disse umas coisas, mas será mesmo que ela tá torcendo assim pro meu lado, ou médio, ou... Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver mais aqui. E a gente treina. E a gente vai mais um pouco, e a gente se arrisca mais um pouco. Né? Então, a gente vai se abrindo um pouco mais. Porque também tem isso, né? Agora me veio uma coisa nas finanças, tem aqueles termos, né? Quem é conservador, mais arrojado. Porque você precisa ir treinando essa confiança em você para você também fazer investimentos, digamos, né? Mais arrojados, mais, né? Entendendo que o mercado tem um andamento, sei lá. Enfim. Aí eu pensando, meu pensamento, eu tinha um pensamento assim, como eu sobrevivia, como que eu sobrevivo, né? Isso é um pensamento que é no clássico da escassez, né? Que é tipo, como que eu tenho pão, comida na minha mesa? A gente acha que a gente trabalha para ter uma sobrevivência básica, né? Então eu falei, esse daí não está muito me ajudando na minha riqueza, porque eu só preciso de um dinheiro para minha sobrevivência, não está me ajudando. É melhor eu já saber que eu tenho. Aí eu viro quase, juro, quase uma crente, assim, tipo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pronto, nada me faltará. Na mesa, no não sei o que lá, não vai me faltar. Eu vou partir a partir daí.
Então, eu já topei pegar essa crença que me ajuda, que é assim, o que comer eu não vou ficar preocupada, eu vou um pouco além. Então, a gente vai um pouco além, porque se a gente fica só preocupado com o que a gente vai comer, a gente vai ter o dinheiro para o que comer. Se a gente tem uma... Vocês estão vendo que é uma quase uma entrega, né? Trabalhar finanças é assim, eu tenho que comer, gente, não vai me faltar isso, eu não tenho em casa, vai ter na vizinha, vai ter na mãe, vai ter no pai, ou vai ter em algum lugar, gente, eu não vou ficar sem comer. E eu vou mais além, porque senão eu trabalho por causa de pão e leite, não, isso é indigno? Não é indigno, mas é porque a gente acha que a gente precisa para ter esse mínimo básico, então assim, vai demorar mais de enriquecer. Ó, Nélia, tá batendo palma, né? Então é isso, gente. Adorei. Adorou? Então, ótimo. Eu adoro isso aqui tudo mesmo. Outra coisa que ele fala aqui muito legal. Por exemplo, umas crenças que ninguém ensinaram pra gente. A gente está com uma dívida. Sei lá, se a gente está com uma dívida. Ele dá o exemplo assim, eles estavam com uma dívida, aí a mulher sai e quer comprar uma bolsa. É como se a gente não tivesse dentro dos nossos arquivos, que aí ele chama, daqui a pouco eu vou falar, arquivos de riqueza, que eu estou explicando agora as mentes dos ricos. A mente, por exemplo, se você tem uma dívida, você não vai poder comprar uma bolsa. Faz algum sentido? Se você tem uma dívida, você comprar uma bolsa. Só que na hora, o que é que a gente sente? Gente, achei a bolsa dos meus sonhos, exemplo, tá? Ou qualquer coisa. Dos meus sonhos, eu tô há anos procurando isso, ela chegou para mim. Eu vou dar o exemplo meu, porque eu estava procurando uma mochilinha vermelha há um tempão. Eu cheguei a comprar uma outra que é vermelha, mas não era exatamente igual. E agora a Uncle Kay mandou a mensagem: Mariana, voltou sua mochila que você tanto sonhava. Tô dizendo assim, né? Aquela coisa que mexe com os seus sonhos. Sua mochila chegou e eu cheio de bolsa. Numa pandemia que a gente não vai para lugar nenhum, né? Com bolsa, as bolsas estão todas penduradas. Aí eu tô, mas essa bolsa é tão linda, né? Tão maravilhosa. Só que agora eu tô comprando um apartamento. Eu falei, gente, aí eu vou comprar uma bolsa, que eu não tô nem saindo de casa. Preciso reformar um apartamento, assim, não tem lógica. Só que a gente meio que quer, eu vou falar de mim. Eu mesmo que queria, assim, o que é que tem? Só uma bolsinha, né? Trabalho tanto, a gente trabalha tanto por alguma coisa, merece ser feliz, né? A gente merece ser feliz. Não, vou comprar a bolsa. Pronto. Aí a gente já, tipo assim, desviou dos nossos propósitos, assim, de algo que a gente acredita. Então a gente precisa, é como se a gente precisasse mudar alguns arquivos. Eu estou falando isso por conta da ideia de que não tem nenhum milionário aqui. A gente tem uma maneira de funcionar, que a gente se alimenta nisso, né? Se a gente conversar aqui umas com as outras, aí vai dizer assim, não, minha, compra, essa bolsa você vai ficar linda. O que é que tem? A gente resolve isso, não vai ser isso que vai te faltar. Porque não vai faltar, gente, todo mundo come aqui, mas eu perco o meu propósito de vida e eu me desvio. E aí eu volto a falar negócio da espiritualidade, que é a vida está cheia de estímulos ótimos para a gente ir fazer, desde comer delícias maravilhosas que vão nos levando, desde comprar coisas, né, ouvir músicas, eu vou falar dos órgãos do sentido, né, que estão sempre nos chamando para outros lugares. E a gente precisa saber para onde a gente está indo. É como se fosse assim, a nossa alma está indo para onde? Qual que é a direção que eu estou indo? E se aquilo faz alguma diferença? Gente, eu fiquei matutando com esse negócio, porque era tipo assim, que besteira, é só uma bolsa. E de fato, assim, eu fico achando que é uma besteira. Mas ela não acrescenta em nada no meu propósito da vida. Nem aqui no Zoom, que eu tô me achando a estrela do cinema, dá para usar bolsas, entendeu? Tipo assim, nem para porque se fosse agora assim, uma maquiagem, né, um rímel, talvez ainda fizesse algum sentido. Mas aí eu peguei, tipo assim, fiquei lá, que vem então, assim, né? Outra hora eu compro quando eu precisar sair, não é agora, não é o propósito. Então, assim, você precisa vencer coisas, é quase assim, quero comer um negócio, vou comer um pudim, mas não me faz bem, a gente precisa se segurar, assim, sabe? Não é se segurar, mas é dar uma controlada um pouco na nossa, tomar as rédeas da vida mesmo. E aí é das finanças, e aí é da alimentação,
né, não é com nenhuma severidade, não, mas é com algo que nos faz sentido e que nos nutre e que é diferente para cada um aqui, certo? Então, eu dei o meu exemplo e vocês vão sentindo aí. E aí ele começa a falar de 17 arquivos de riqueza. Quem já leu o livro vai ver que ele começa a falar. São 17. Mariana, Oi, Nelly, pode falar. Nélia, o que eu estou pensando sobre isso que você está falando, Hum, quando a gente começa a ficar mais focado nessa questão de investir, né, de enriquecer, vamos colocar, né, ter mais essa abundância, né, financeira e tal. No meu caso agora, eu começo a dar mais valor, assim, porque eu acho que a gente sempre tem um excedentezinho. E aí, antes de eu estar nessa vibe, eu ia pegar essas coisas assim, por exemplo, eu vou no restaurante, eu vou, porque eu tenho que me dar esse, esse mimo, vamos falar assim, né? Eu mereço, eu trabalhei, então deixa eu comprar tal coisa. Aí agora eu fico pensando mesmo, não, mas o que eu poderia fazer com esse dinheiro no sentido do investimento que também traz alegria, né? Porque antes parecia assim que a alegria estaria vinculada ao gasto desse dinheiro. E agora eu vejo a alegria no sentido do investimento desse dinheiro, por exemplo, né? Em colocá-lo em alguma, né? Um fundo ou algum desses investimentos, né? Que a gente estava conversando aquele dia. E aí eu vejo que não é uma coisa deprimente ou sofrida, sabe? Eu vou deixar de comprar aquele negócio porque eu tenho que colocar meu dinheiro na reserva. Definitivamente não. Pelo menos no meu caso, me traz uma coisa positiva, né? Assim, eu tive essa mudança de percepção agora, e aí eu não tenho mais esse peso, né? Porque eu tô, igual você falou, você muda o foco, né? Você fica pensando, é, como que isso vai te trazer uma coisa boa, né? Assim, a felicidade embutida nisso. E eu tinha muita restrição em relação a isso mesmo. A minha programação mental era meio que isso, assim, não, mas juntar dinheiro é uma coisa meio que assim, feia, né? No sentido de que, você tem que ter ali uma reserva de emergência, mas, você dedicar sua vida a multiplicar o dinheiro parece que é uma coisa muito, eu sempre encarei assim, como algo ganancioso e algo negativo. E aí, quando a gente vem conversando sobre isso, realmente, eu mudei essa ideia de que por que que é negativo, né? Se você, isso pode estar relacionado, sim, a muita coisa boa. E eu não sei se eu estou fazendo sentido aqui, mas pelo menos, resumindo o que eu falo, o que eu estou tentando falar é assim, que talvez antigamente, quando eu tinha essa visão assim, não, de que eu não vou ficar muito neurado com dinheiro, eu associava uma coisa negativa ao fato de eu estar com dinheiro e não gastar com algo que fosse me agradar, igual você está falando da bolsa aí. Não, eu tenho dinheiro, eu vou comprar aquele negócio que eu quero. Mas agora, como eu estou livre, assim, para me permitindo, né, falar, não, eu posso ter dinheiro, isso não faz de mim uma pessoa gananciosa e do mal, vamos falar assim, como, é uma coisa tão enraizada, né, na nossa cultura, dependendo da criação da gente. E aí, o investir agora é algo que me deixa feliz tanto quanto se eu fosse comprar alguma coisa. uhum. Ótimo, Nelly, obrigada. É isso mesmo, né, gente? A gente vem falar aqui de finanças, eu brinquei, que parecendo que a gente está falando de sexo no século passado, né? Um assunto super tabu, assim, um assunto que não dá para falar, porque se você está falando disso, você está sendo gananciosa, ou você está, né? Para que você quer ser milionária? Ou, tipo assim, conotações ruins a isso. Não que não tenha coisas ruins nesse universo, como no sexo também, né? Tudo, e coisas ótimas também. E tem uma parte, né, que a gente falou na semana passada, eu não vou trazer isso hoje, que é a divisão do nosso dinheiro, que tem uma parte lá que também é para os prazeres, digamos assim, que é para gastar. E é importante também que você
quando vá nessa roda da vida aí, ganhando, tem uma parte também que é desse desfrutar, né? Então, assim, às vezes você tira uma parte, eu vou num restaurante caríssimo, eu não vou olhar qual é o lado da conta, eu quero comer o que desse cardápio, né? Isso também, ele traz isso no livro, que é uma libertação, né? Tipo, se eu quiser comer o prato mais caro do restaurante, porque eu não olhei pelo preço, você só vai se desfrutar daquilo. Mas não é, tipo, eu estava percebendo que acaba que eu tinha várias dessas, assim, vários excedentes, assim, o que tem? É sempre mais um pouquinho e passava um pouco do ponto, um pouco bastante do ponto, nunca tinha nenhuma dívida, nunca tive dívidas assim, mas cada um tem um jeito, tem gente que saiu de dívidas, né? Tem mulheres que eu tenho seguido agora que, em relação às finanças, que tinham dívidas de não sei quantos mil e agora superaram. Então, assim, de fato é só ter um pouco mais de propósito com o seu dinheiro. Porque também, se não tem propósito, o dinheiro também vai para o não propósito. É importante a gente saber para que a gente está. Mariana, eu aí posso só dar um testemunho, porque já sou um bocadinho mais velha. Sim. Numa dada altura eu decidi fazer isso, nem via do meu salário diretamente para uma poupança. E, entretanto, fiquei desempregada e com um problema nas mãos, ou seja, tinha que ser operada. E não dava para ser no público porque a operação era delicada e no público não era certo ficar bem. Então, como havia um método alternativo, eu fazia acupuntura, fui fazer uma operação com um médico que tinham inventado um novo, e o que é que aconteceu? Tive a oportunidade de fazer a operação, porque tinha a poupança, como eu fiz a operação como eu queria, estava desempregada, mas tinha tempo para fazer tudo direitinho, e o que me salvou foi aquela poupança, de facto, na altura eu pensei isto, acho que há alturas na vida em que há sempre, pode haver qualquer coisa que de repente nos cai, e que se não temos dinheiro, pode ser... Pronto, isto só me lembrei agora dessa altura, porque foi realmente importante, e eu fiquei tão contente de pensar, ainda bem que eu fiz aquela poupança, porque assim posso ser operada sem problema, pago, mas pronto, foi do meu trabalho. Ô tia, aí eu tenho duas observações. Provocação. Sim, faz. Então, eu acho ótimo, eu acho importante a gente ficar nesse foco, o que é que a gente precisa economizar e tal, uma reserva que eu gosto de chamar, fala paz financeira, para a gente ter uma paz financeira, se precisar de alguma situação a gente usar. Eu disse que eu não gosto de usar reserva, porque a gente vai usar a reserva mesmo, né? Uma reserva de emergência, a gente vai fazer uso, não é emergência. Então, eu acho ótimo isso. Por outro lado, tia, quando a gente tem um modo de funcionar um dinheiro de uma mesma forma, mesmo que um dia a gente ganhe dinheiro, a nossa tendência é a gente voltar ao nosso padrão do dinheiro. Ou se a gente está muito em baixa, a gente está numa época que não está ganhando nada, a nossa tendência é voltar para aquele que eu estou chamando de termostato, é igual o funcionamento do ar-condicionado. Vocês estão sabendo isso? Tipo, 23 graus. Tá 23 graus. Se o quarto começa a ficar encalorado, aí o termostato liga lá de novo, esfria e volta para os 23. Ele começa a resfriar, vai começando a baixar para o 22, ele desliga e volta para o 23. Ele não fica nem muito frio, nem muito quente. Então, eu estou falando assim, tia, entendendo que a gente tem um padrão, a gente pode até ganhar mais nessa época, você podia estar guardando mais no Natal, que você poderia aumentar alguma coisa de patrimônio, não sei se é o caso, mas alguma... E aí acontece, gente, isso é uma viagem, tá, tia? Mas acompanha aqui o raciocínio. Acontece alguma coisa que nos escapa do raciocínio, que a gente volta para aquele padrão. Então, você estava com aquele tanto. E aconteceu, não estou dizendo que foi o seu caso, mas alguma coisa aconteceu com as suas mãos, não é que você precisou o dinheiro, e o dinheiro se foi, e a gente voltou para aquele nível. Isso eu estou falando de você, e estou falando de mim, de todos nós, assim, que a nossa vida acontecem coisas que a gente volta ao nosso padrão de pensamento, sentimento,
ação e resultado. E a sua vida não mudou nem melhorou do que você poupou e fez a cirurgia. Você continuou a mesma coisa financeiramente. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que é, por isso a advogada aqui do diabo, nesse sentido, no diabo no bom sentido, que é da gente se perceber nas coisas que aconteceram, mas que, de fato, vai ser esse equilíbrio, né, entre o poupar e o gastar, né, entre como que a gente vai fazer esse manejo aí. Faz sentido, tia? Faz sentido isso aí? Sim, faz. Exato. Isso aí é porque eu acho legal, porque ele dá exemplos que a gente, tipo, é mesmo, né? Aconteceu aquilo ali. Eu também, tipo, já ganhei uma herança aí, tipo, a herança, do mesmo jeito que veio, ela foi também, né? Tipo assim, não fiquei mais rica pela herança, né? Poderia ter ficado e o que é que eu fiz disso? Então, Mário, só para fazer só uma coisinha que o pode Nélio falar. falou do negócio, né? Eu me identifiquei do outro lado, né? Porque assim, na minha família, eu não vou falar muito não, para não tomar muito tempo, mas na minha família, por exemplo, meu pai sempre foi de poupar. Então, eu sempre tive muita dificuldade em gastar. Culpa. Eu não via bolsinha, essa bolsinha não é para mim. E essa bolsinha não é. A gente nunca teve problema financeiro, não. A gente sempre viveu bem. Classe média alta, inclusive. Mas meu pai tinha um pensamento de escassez que tem a ver com a infância dele, que foi pobre, e ele conseguiu fazer dinheiro, é super bom administrando, sabe poupar. Então, ele incutiu isso na gente, minha e na minha irmã, entendeu? Então, a gente tem um pensamento de escassez mesmo, jamais tendo passado fome, pelo contrário, sempre com ótimas possibilidades e tudo mais. Então, o poupar, essa coisa da bolsinha, eu sou uma que não tem jeito, não tem. E se eu ganho muito, eu vou lá e guardo tudo. Tinha uma época que eu guardava meu salário integral. Não, para quê? Não sei. Aí tem a ver com propósito. Enfim, eu só estou colocando aí um outro lado que eu acho super curioso, né, o Nélio comentar isso. Eu falei, nossa, gente, no meu caso é super o contrário, né? Como essas crenças, nossa, afetam totalmente a gente. Não, total, Gabi. E para eu chegar nisso aí, teve um balanço. Tipo, eu já cheguei aqui em Minas, eu também não compraria, ainda mais bolsa da Uncle K, tipo, muito linda e muito cara. Eu não era tipo. Aí a minha sogra me dava de presente, não sei o que lá, e aí mostrava, né, a abundância da vida dela, e eu ficava, ai meu Deus, tipo, eu posso. Aí o dia que eu achei que eu podia mesmo comprar, e que eu, tipo, me permitia, né, também, porque há uma permissão também, que nem o Nelly falou assim, querer guardar dinheiro ou querer ser rico é uma permissão mental a você mesmo, né, de algo que faz sentido para você, não é porque o dinheiro em si, porque depois o dinheiro tem uma conotação meio esquisita. Oi, Nora. Nora chegou aí no finalzinho. Mas no meu caso, gastar é uma transgressão. É bom. Sim. No meu caso, era para dizer assim, compra, e libera na bolsa vermelha. No meu caso, é isso que a terapêutica é diferente. Mas o que eu quero dizer foi assim, Gabi, eu me liberei, ok, aí eu comecei a comprar a bolsa, não sei o que lá, nananã. Só que também, como diz, eu fiquei pensando, a minha sogra é abundante, ok, mas ela não é milionária também não. Aí eu tô no meu propósito. Então, assim, de algum jeito, ela tem alguma abundância, algum padrão ali, um pouco mais alto do que o meu, talvez, mas ela estava dentro do padrão dela. E para eu ser, eu não podia também só me liberar, porque aí eu aprendi a me liberar, e aí me liberando, então assim, aí eu já tinha feito essa conquista. E a partir daí, o que é que eu vou equalizando agora, né? Eu entendi o que você falou, que é isso mesmo, Gabi, você faz primeiro esse exercício de se liberar das crenças da família, mas não significa que também que você vai negar e vai para o oposto, já que meu pai poupava, eu vou agora gastar, aprender a gastar, e agora eu vou gastar, que eu sou rica. E aí, assim, a gente é rico, quando a gente entende que a gente é rico, é que depois isso aí é uma outra parte, né? Mas assim, quando a gente entende que a gente é rico, que a gente pode fazer tudo o que a gente quer fazer, aí você vai poder comprar aquilo e poupar em outros momentos, assim, sem precisar ficar presa tanto no padrão quanto no outro, né? Então, assim, o que faz sentido para você, aí você vai ver. Ô, gente,
Eu sou super assim, pontual. Norinha chegou agora. Ô, Norinha, você vai ter que ver a gravação, minha linda. Ah, é porque eu não estou querendo tomar muito tempo das nossas vidas para vocês sentirem que é um espaço que a gente troca e depois vai todo mundo para as suas vidas e tal, um espaço que a gente vai construindo. Se vai ser terças, eu não tenho certeza se vai continuar terças, mas por enquanto está sendo aqui. E aí eu prefiro a gente fechar 9 horas certinho, a gente começa 8h05, que é o tempo de tolerância de chegada de todo mundo. Eu começo 8h05 mesmo e vamos até 9 horas, a gente segue a vida. E na terça que vem a gente anda com... Eu pensei que a gente pode, então, começar os arquivos de riqueza, que são 17. E a gente vai indo. Se vocês tiverem ideias, sugestões, como eu falei, estão abertos a essa construção, e a princípio era isso. O que é que vocês acham? Ai, Nélio, ótimos insights, até a próxima. Obrigada, Nélio. O que é que vocês acham, gente? Fica bom assim? Para vocês? Fica ótimo. Eu ia até dizer, assim, passando já uma sugestão aqui, é tipo, terminando esse livro, de repente a gente pode estudar outros livros, né? Uhum. Sim. Até cada um resenha, para não ficar pesado para você, de repente a gente pode também fazer um revezamento de cada um se encarrega de ler algum livro, quem quiser, assim. E aí, de repente, fazer resenha ou discutir aquele livro, porque aí a gente, de repente, tem um tema de livros, né? De determinados temas. Mas estou jogando aqui, tá? Tá ótimo, Gabi. Só estou seguindo esse meu propósito, que é ler 10 vezes, e aí estou aproveitando vocês aqui para a gente esmiuçar isso cada vez mais, porque até quando a gente entra de novo na releitura, a gente entra mais um pouquinho a fundo, que também é a minha proposta agora, de vida, e a gente constrói. Tá bom? Então a gente fica por aqui para hoje. todo mundo ficar no Telegram, né? Para todo mundo ir para aquele grupo entrar do no Telegram. Telegram. Porque aí fica mais fácil da gente colocar os insights e todo mundo conseguir acessar, mesmo quem chegar depois. Então, vocês podem convidar outros amigos, família. Cada um que for entrando ali vai ver a todo o nosso histórico e vai vir para a mesma página que a gente está, entendeu? Então, é interessante. Se precisar de ajuda, chama a gente que a gente ajuda a entrar lá no grupo. Exato. A Índia é meu anjo da riqueza, que eu estou ficando assim chique, maravilhosa, graças a ela que orienta, vai para o Telegram, ela fala Telegram, WhatsApp e tal. Então, eu vou ter 2 grupos, WhatsApp e Telegram, eu vou mandar o link ou no um ou no outro, que eu mandei hoje em alguns particulares, mas só para não ter que mandar para muita gente separado, porque senão minha cabeça vai ficar doida. Aí, eu vou, um ou outro, vocês entram. Pode falar, Simone, quer falar? Liga o microfone. Tá sem microfone, Simone. Simone, você está sem microfone, mulher. Você está falando. Agora. Então, era para perguntar só isso. Bom dia para quem não me viu, que eu ouvi tudo pelo celular. Como é que eu recomendo para amigas escutarem? A gravação fica disponibilizada onde? No YouTube, né, Angel? Lá no YouTube que a gente vai mandar o link no grupo do Telegram. Não é isso? Isso. A Mari vai passar. Agora a gente vai esperar processar esse arquivo e aí a gente vai colocar no YouTube e aí esse link do YouTube. Então, a gente vai deixar público, todo mundo pode compartilhar com todo mundo e aí a pessoa ali, depois que ela acabou de assistir o vídeo, ela vai ver que dá para ela acessar também o grupo, porque se vier alguma dúvida, se ela tiver algum insight, alguma coisa bacana que ela queira compartilhar, ela vai para esse grupo e aí todo mundo fica sabendo o que é. Porque você vê, né, hoje a gente teve assim algumas participações aqui, como é interessante quando vai costurando ali as percepções, é muito mais produtivo, né? Tem questões que a gente não elaborou, mas o outro elabora e a gente consegue esclarecimentos muito maiores. E é muito legal que a Mari está bem disposta a fazer isso daí, porque a gente vai indo com ela. Isso, gente. Ok, bom dia para todos. Obrigada, gente. Um ótimo dia para todos nós. Todos nós, né? O tempo também. Obrigada.